Oi, a paz do Senhor. Hoje eu quero falar com você sobre a voz de Deus. A Bíblia diz no Salmos 29: Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Aleluia. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Que palavra abençoada. A voz de Deus. Irmãos, ontem eu gravei um programa, o meu programa lá, Vidas para Cristo, e eu falei um pouco sobre a voz de Deus e hoje eu ainda tô com isso no meu coração. A voz de Deus. Muitos momentos na nossa vida nós temos a chance de ouvir essa voz, a voz do Senhor, a voz que fala conosco da maneira que a gente possa entender. A voz de Deus, quando Deus quer se revelar para a nossa vida, Ele vai falar numa linguagem, numa maneira que você vai compreender que é Deus falando. Porém, o problema não está na voz de Deus, ou não está em Deus falar ou deixar de falar. O problema está, irmãos, no afastamento que muitas vezes nós estamos do Senhor. O problema está que às vezes nós deixamos de estar em comunhão, em meditação, em oração. Então nós vamos ficando distantes de Deus, né? Fazendo com que haja uma barreira grande entre nós e Deus. Deus continua falando, porém os nossos ouvidos não conseguem escutar com a mesma clareza. Porque é interessante que quanto mais a gente se afasta de Deus, de alguma forma, eu não estou dizendo se desviar, literalmente, eu estou dizendo se afastar, se esfriar, deixar de buscar como Ele gostaria que você buscasse. Então, quanto mais a gente se afasta, vai dando vazão aos ruídos, a outras vozes que vão muitas vezes confundir a nossa mente. Outras vozes que vão fazer com que você tenha medo, tenha incerteza, tenha insegurança. Outras vozes que vão dizer que você não vai chegar lá. Então esses ruídos, esses barulhos, a gente tem que cessar na nossa vida. E só tem uma forma de cessar os ruídos e ouvir a voz de Deus. É nos aproximando dele, buscando quando podemos achar, invocando a Ele enquanto Ele está perto. Jesus, Ele quer ter uma comunhão com você. O Senhor, Ele te ama, o Senhor, Ele te espera, Ele te chama mais uma vez. Então a palavra de Deus vai dizer assim, ó, dai ao Senhor a glória e a força que é devida a Ele. Glorifique ao Senhor, fale com Deus, exalte a Deus por tudo que Ele tem feito. Grandes coisas, a Bíblia diz, fez o Senhor por nós e por isso devemos estar alegres. Sim, nós passamos momentos difíceis, irmãos, como eu gravei ontem no programa lá, quem não assistiu, assiste lá o programa Vidas para Cristo de ontem, do dia 12 de janeiro de 2022. Foi tremendo, falando sobre isso, lutas, tribulações. Tem momentos que a gente passa, sim, mas nenhum momento Deus nos desampara. Então dar glória, dar honra, dar força, como está dizendo aqui o Senhor. E aí ele começa a falar, o salmista aqui, Davi, né? Davi exorta a louvar a majestade de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus. Então ele fala, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, né? Ou seja, a gente consegue ouvir, irmão, Deus dá ordem ao mar, Deus dá ordem ao vento, Deus dá ordem à natureza, pelo poder da boca, da voz, da palavra. E ele fala,
Deus da glória troveja, né? O Senhor está nas muitas águas. E começa a falar que a voz do Senhor é poderosa, é cheia de majestade, quebra os cedros, né? Faz saltar o bezerro. Então Deus, ele dá ordem às coisas, ele dá ordem às situações e elas têm que mudar, elas têm que virar, elas têm que, de alguma maneira, né? Viver o sobrenatural que o Senhor tem, através da voz. Então, lá, a primeira coisa que Deus fez para começar as coisas acontecerem o Senhor falou, olha, haja luz. Ele deu uma ordem, ele falou, né? Então, quando Deus fala, quando ele lança aquela palavra poderosa e tremenda que sai da boca dele, as coisas, mudam. Então, estavam trevas e Deus, ele fala, haja luz. E a luz teve que haver. E as trevas tiveram que cessar. E várias outras maneiras a gente vê Deus dando ordem, Deus falando, Deus determinando pela sua voz que as coisas mudem, que o milagre aconteça, que o livramento venha, que a bênção esteja sobre a sua casa. Então nessa noite eu deixo para você, que voz você tem ouvido? Você tem se aproximado de Deus e tem ficado sensível, estado sensível à voz dele, tem conseguido ouvir aquilo que ele tem falado para o seu coração através da palavra, através de uma mensagem como essa? Ou você está se afastando de tal maneira que os ruídos estão muito grandes, estão muito altos e você já não consegue discernir quais são as vozes, qual é a voz do homem, qual é a voz de Deus, qual é a voz do inimigo, qual é a voz que tem falado contigo? Então, o meu conselho para você, através dessa mensagem, dessa meditação hoje se aproxima de Deus, achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Achegai-vos a Deus, se aproxima do Senhor, e Ele vai se chegar a vós. Deus, Ele quer ouvir também a tua voz, mas para você ouvir a voz do Senhor, você precisa ter comunhão com Ele, você precisa buscar a face dEle, para que você possa discernir quando Deus estiver falando contigo, através de uma mensagem, através de uma situação, através de um sonho, de um louvor, seja o que for, irmãos. Mas Deus não deixa de falar. Deus está sempre falando. Deus está sempre dando a direção. Deus está sempre no controle, falando, eu estou contigo, eu vou te ajudar, eu vou te guardar, vou te tratar. E Ele vai fazendo, Ele vai trabalhando, Ele vai dando ordem, Ele vai falando, as coisas vão acontecendo, as coisas vão sendo transformadas e o nome do Senhor, sobretudo, sempre é glorificado. Então, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Guarde essa palavra no seu coração, que você possa hoje ainda ouvir a voz do Senhor, falando, bradando aí ao seu ouvido. Que você possa hoje ainda discernir a palavra de Deus que sai da boca do Senhor para você. E que você possa se fortificar na graça que há no Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E amanhã, se Deus nos permitir, estarei aqui para mais uma mensagem, mais uma reflexão da palavra do Senhor. Tchau, tchau e até amanhã, se Deus quiser.